Vocês que estão em casa, a equipe que hoje está aqui conosco, Deus abençoe todos vocês. Não são muitos, mas sempre estão aqui se colocando à disposição. Estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica dominical. Eu acredito que os irmãos estão aí. Quando que vai abrir? Quando vamos abrir? Já está próximo, isso bem próximo mesmo. Da gente se sentir confortável e abrir o tempo para a participação presencial dos irmãos. E quando isso acontecer, em breve, usaremos aí os critérios obrigatórios para então não corrermos o risco e darmos um bom testemunho. Isso vocês serão informados através das redes sociais e até por telefone aqueles que não participam das redes sociais. Bem, irmãos, Deus nos abençoe nesse dia. Eu quero aqui à frente convidar o nosso pastor Marcos Web e o nosso presbítero Luiz Antigo, que hoje estarão aqui comunicando a nós a manifestação de Deus nos dilemas, nos conflitos da vida. Nós temos para essa manhã, o nosso tema vai ser posto aí nos comentários. Nosso tema para hoje, pela manhã, é Deus é presente em todas as circunstâncias. Temos falado muito da pessoa de Deus, dos seus atributos, do seu caráter, da sua forma imutável. Deus já está definido, Ele é definido, Deus não tem sombra de variações. Então é isso que a gente tem comunicado nesses dias. E hoje a gente vai então tentar responder, pelo menos o pastor Marcos Web e o Irandir, à luz da palavra, na autoridade das Sagradas Escrituras, uma pergunta que surge muito no meio dos conflitos, que é: onde está Deus? Quando o mal bate a porta, quando a notícia ruim chega, quando o desespero vem, a calamidade, e a gente fica então procurando Deus. Deus, onde está Deus? Aonde está Deus? No meio do grito da dor, a gente não consegue ouvir a voz de Deus e parece que não percebemos a presença de Deus. E é o que nós vamos nessa manhã conversar um pouco. Deus é presente em todas as circunstâncias. Deus não está alheio, Deus não está desapercebido nos acontecimentos na história da humanidade, muito menos na sua vida. Para isso, nós vamos usar o texto, Eclesiastes capítulo 7, no verso de número 14. Eclesiastes capítulo 7, no verso 14. Somente o verso 14. E existem as versões que dizem sobre o dia da prosperidade, mas eu vou ficar, até para provocar aqui os debatedores, vou ficar na versão que diz que os dias bons e os dias ruins. Eclesiastes capítulo 7, no verso de número 14, que diz assim: quando os dias forem bons, aproveite os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Eu repito: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, eu repito, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Bem-vindos, está aí o dia bom e o dia ruim. O sábio deixa uma orientação que, quando o dia for bom, devemos aproveitar. Acho que não precisava nem esse tipo de conselho. Isso é o que a gente faz. Mas a gente vai caminhar como eles vão caminhar, como talvez a gente se perde nos dias bons. A gente não sabe aproveitar a luz da Bíblia o dia bom. Então, o sábio vai concluindo dizendo que quando forem os dias ruins,
considere, devemos considerar. Presbítero Irandir, pastor Marcos Weber, o texto não está falando que é o diabo e nem é o inferno. Está dizendo que quando Deus fez o dia bom e o dia ruim, o dia bom deve ser aproveitado. E o dia ruim, devemos considerar esse dia ruim. Então a gente vai falar nessa manhã, trabalharemos, né, a visão para o discernimento do dia mau. Olha aí, boa dica já, hein? O discernimento, pastor Marcos Weber. Irmãos, o discernimento para o dia mau. Também falaremos que Deus trabalha nesses dias. E muito mais ainda, tá? Somos instrumentalizados por Deus nesses dias. Aí temos N exemplos aqui. O livro de Jó vai descortinar isso. Também a história do profeta Jonas vai falar muito sobre isso, né? Vamos ver que o inimigo pede permissão, ele não age fora do controle de Deus. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Bem, presbítero Irandir, bom dia, Pai do Senhor, Deus abençoe. Pastor Marcos Weber, bom dia, Pai do Senhor. Vamos então começar. Eu não convidei quem começaria, então vamos lá. Diácono, presbítero Irandir, que também não deixou de ser diácono. Paz do Senhor para os irmãos, amém. Nesse primeiro momento eu queria te falar de um tempo, dar uma palavra de agradecimento, né? Agradecer a Deus dos irmãos que estão presentes, que estão sempre contribuindo de alguma forma a alimentar o rebanho, agradecer o ministério pelo cuidado das ovelhas. E vamos motivar um pouquinho os irmãos essa manhã, e vou explicar depois ao longo vocês vão perceber. Eu queria propor um desafio nessa manhã. Já que a escola bíblica dominical, vamos falar de um desafio, porque eu estou aproximadamente 16 anos no Evangelho, e assim que eu cheguei, o tema que mais se ouvia nas igrejas, pregando, tinha algumas canções falando acerca disso, né? E semana passada a gente estava falando sobre a centralidade da cruz, e é bom que a gente saiba que Jesus deu algumas respostas em meio ao sofrimento. Então a gente também tem que aprender, se eu quero saber de Deus, a representação viva e mais perfeita que possamos ter de Deus é o próprio Jesus, que é o Deus encarnado. E a pergunta é o seguinte, que vai aqui o desafio: encontrar uma passagem bíblica que fale que o diabo se achou por algum momento vencedor em cima de Jesus Cristo na crucificação, ou que o inferno teve festa como Jesus estava morto. Se algum irmão achar essa passagem, postar, mas peraí, esse desafio tem uma recompensa? Tem. A recompensa será R$100 para quem encontrar uma passagem bíblica que valide essa afirmação, porque eu já ouvi muitas pregações, já ouvi muitas canções, e eu gostaria de saber se tem alguma base bíblica. Se os irmãos acharem, pode aí, vem Miguel 397, isso, beleza? Vem aqui que vai estar o dinheiro na mão do pastor, para aqueles que acharem a passagem. E aqui vai também para quem está presente também. Se achar alguma passagem bíblica que mencione, contextualize que o diabo se achou por algum momento vencedor em cima de Cristo, está aí a oportunidade. E nós vamos para o tema em si. A gente está falando sobre dias bons, dias maus, e Eclesiastes é muito provocativo, porque é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, principalmente capítulo 7. Mas eu queria falar uma coisa: por que a gente tem uma dificuldade de compreender, até mesmo os dias bons mesmo, de aproveitar a plenitude dos dias bons? Porque a dor, ela cega. A dor provoca, às vezes, a gente fica com um entendimento entorpecido, e a gente costuma polarizar no meio à dor. Como assim polarizar? Assim, extremado, né? A gente tenta justificar de todas as maneiras, porque achar um motivo, tentar achar um meio racional para aquela dor que a gente está vivendo. A gente tenta valorizar, às vezes, uma morte em cima do detrimento de outra, porque Deus deu livramento a alguns. A gente começa a criar alguns questionamentos no meio dessa dor, né? E a gente começa também a ficar suscetíveis e até oscilantes em meio a um momento de dor. A gente vê, por exemplo, a gente vai discorrer um pouco sobre isso, né? São 42 capítulos, né, contando a história de Jó. Se vocês perceberem um pouquinho de Jó, você vai perceber que em cada diálogo Jó entra naquela questão de provérbio.
Que assim como um afia o outro, assim um metal afia, você vai pegando um pouco da característica das pessoas que estão à sua volta. E no discorrer de Jó, ele pega um pouco da fala de cada pessoa que debateu. A gente discute muito sobre que a mulher de Jó, no ímpeto de dor, ela se volta para Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Você vai ver que logo no capítulo posterior já começa a dizer assim: maldito seja o dia que eu nasci, que esse dia que um homem, maldito seja o dia que te disse, nasceu-se um homem. Você vai vendo discorrer com ele a frase, os outros amigos de Jó, você vai ver cada personagem, Jó, no momento seguinte, ele vai usar um pouco da narrativa dos seus próprios companheiros, e você vai ver como é que a mentalidade de Jó é um pouco distorcida em meio à dor. Outra coisa que aí encerra um pouco desse primeiro momento é que a dor faz a gente perder um pouco do foco da nossa missão principal. A igreja, o seu ministério é o ministério da reconciliação que Paulo exalta lá em 2 Coríntios capítulo 5. E a gente perde um pouquinho disso porque Jesus fez uma oração a nosso respeito. Ele disse ao Pai no João 17 para não nos tirar desse mundo. Ele disse que quando ele estava com os seus, ele o protegeria, mas quando ele saísse, ele falou assim: o mal pode surgir e pede que o Pai o proteja por meio da palavra, por meio das orientações, para nos proteger, porque os dias maus viriam, e ele falou assim: eu quero que nos proteja, não é necessário retirá-lo do mundo. Porém, Paulo falou algo que me intriga um pouco o coração, e eu quero só esse texto os irmãos, está lá em Gálatas, que segundo os estudiosos falam que é a primeira epístola que Paulo escreveu. E ela fala muito sobre a cruz do Cristo crucificado. Ele fala aqui, versículo 4: o qual se deu a si mesmo por nós, os pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Eu quero que os irmãos entendam que o contexto que Paulo vai aplicar é livramento, é libertação. E uma das coisas que a gente tem mais dificuldade de compreender é porque a gente está apegado a este mundo. A gente não se vê muitas vezes como peregrino. E muitas das vezes eu vou provocar os irmãos no entendimento: é o seguinte: nós amamos mais o Deus do livramento ou Deus? Ou a Deus? Amamos mais o livramento que Deus nos oferece ou o Deus que livra? Amém. Aí o desafio feito pelo nosso presbítero, né? Talvez essa última colocação sua fica dentro daquilo que a gente sempre está falando. Muitos vêm buscar a bênção e esquece o Deus da bênção, né? Levar fruto para casa. A gente é muito detido nos atributos de Deus, não no seu caráter. E já falamos sobre o caráter de Deus, que é imutável, né? Inabalável, né? A pessoa de Deus, ele não muda. Tiago diz que nele não há sombra de variação. Então, se Deus falou, se Deus prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O presbítero, antes de passar para o pastor Marcos dar a sua introdução no raciocínio na vertente que ele vai conduzir, ou vai nos conduzir, quando a sombra da cruz é projetada em nós, dá um aspecto de derrota. Tentemos lembrar quando Jesus estava pendurado naquela cruz, né? A dor, o sofrimento, a angústia dos discípulos, ali se foi. O nosso rei, a nossa vitória, acabou tudo ali. Então, quando a sombra da cruz se projeta em nós em forma de dor, fica dentro do que o Senhor acabou de colocar. A gente só ouve o grito da dor, não conseguimos ouvir a voz do Deus que está acima da dor, né? Então vamos caminhar. Os irmãos coloquem as suas perguntas, façam as suas perguntas, as suas colocações, aceite o desafio. Aonde está na Bíblia que em algum momento o inimigo se sentiu vitorioso, né? Então, em momentos aí de dores, de conflitos, agora na pandemia que estamos vivendo, já está, né, pior, cremos que já passou, né? Mas no auge a gente pensou que o desespero, né? Parecia que o anjo da morte estava rodeando a nossa porta e a gente ouvia mais o anjo da morte do que o próprio Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Pastor Marcos, por favor. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês que estão na sua casa, irmãos aqui presentes conosco. E
tema é interessante e bem apropriado para esses dias, pelo qual nós estamos passando, onde estamos cerceados da nossa liberdade. Além de cerceados da nossa liberdade, pelo fato de termos um opositor em estado micronésimo, ou milímetros e milímetros, buscando nos impactar em todo instante. Temos vivido também crises financeiras em algumas famílias, empresários perdendo empresas, pessoas vivendo crises financeiras, outros enterrando entes queridos. Então, eu acho que é um tema bem adequado para esses dias. E aí, Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 14, vem falando que no dia da prosperidade goza bem, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto este como aquele. E é interessante isso, porque esse aqui é um texto são palavras de alguém que conhece a Deus. E aí eu quero retomar essa vertente, essa linha do fato de conhecer. Se os mortais, meus irmãos, se nós mortais não conhecemos a Deus, nós não poderemos entender os seus planos e seus desígnios. Porque para entender os planos e os desígnios de Deus, a gente precisa conhecer a Deus. O mesmo Deus que abre porta, Deus também fecha. O mesmo Deus que dá a vida é o Deus também que tira a vida. O mesmo Deus que abençoa, permite também que a pessoa entre num estado de adversidade. Porque tudo está no controle de Deus. E aqueles que verdadeiramente amam a Deus, que o conhecem, conseguem passar por esses momentos de alto e baixo, seguros e confiantes de que Deus está no controle. Perde o controle aquele que não tem uma visão correta de quem é Deus. E aí perde o controle. Mas a pessoa que tem uma visão correta de quem é Deus, ela não se perde. Ela consegue passar por um momento de dificuldade, vai sentir dor sim, porque nós somos humanos, a gente sente dor. Vai ter momento que vai vir o desespero, vai vir sim, mas ela vai encontrar o ponto de equilíbrio naquilo que ela identificou e que ela conheceu de Deus. Ela vai encontrar um ponto de equilíbrio e vai conseguir superar qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de dor. O apóstolo Paulo foi feliz quando ele disse, que ele sabe viver em fartura, mas também sabe viver no momento de escassez, porque ele conheceu a Deus. Ele conheceu que Deus é o Senhor de tudo. E para tudo Deus tem um propósito na vida, tanto na nossa existência como na nossa morte. A gente tem vários homens que passaram por diversas adversidades, que o conhecimento que eles adquiriram com Deus, de Deus ao longo da sua vida, deu a eles um ponto de equilíbrio para superar aquelas dificuldades. Eles conheceram a Deus e escolheram confiar em Deus. Então, se nós não conhecermos a Deus, nós não conseguiremos entender qual é o seu plano. E a gente não será capaz de discernir nada da vida. Porque a vida, ela tem significado e sentido quando a gente entende quais são os propósitos de Deus. Qual é o projeto de Deus para cada um de nós. Aí ela passa a ter significado, passa a ter sentido. Mas a gente só consegue entender o sentido da vida e o significado da vida quando a gente verdadeiramente se lança em buscar o conhecimento de Deus. Então, conhecer a Deus é algo extremamente importante para que a gente possa entender o que o autor aqui está escrevendo. Ele diz que no dia da prosperidade goza bem. Ou seja, o dia está tudo indo bem, aproveita mesmo. Aproveita, curte o dia, aproveita o dia, olha o sol, olha o céu, sente o vento, escuta o canto do pássaro, curte aquela pessoa que está do seu lado, conversa bastante com ela, troca uma ideia, abraça, beija, aproveita o máximo. No dia mau,
no dia mau, tenha certeza que Deus está ali com você. Né? A vida é de altos e baixos, é como onda do mar. Tem momento que você está lá em cima, e tem momento que vai estar lá embaixo, que as coisas vão sair um pouco do controle. Eu me lembro, inclusive até passou a semana na novela Jesus, a travessia do... A gente até falou isso aqui em uma das nossas oportunidades. Jesus no barco, a ventania ali pegando fogo, chovendo, ondas enormes, Jesus dormindo, e os discípulos fizeram de tudo. Mas chegou um momento que eles entregaram, largaram o remo, largaram tudo, vai morrer todo mundo. E aí Jesus levanta, repreende tudo e acalma. É assim, meu irmão. Vai ter momentos na nossa vida em que não vai ter controle, a gente vai ter controle de nada. Mas Ele vai estar lá para cessa o vento, acalma-se o mar, dissipa a tempestade. Basta a gente confiar. Então é isso. Se a gente conhece, a gente confia. E outra coisa, a gente tocou num ponto que eu achei interessante, que é o grau de pertencimento. Por que a gente às vezes não consegue superar determinado tipo de coisas que acontecem na nossa vida, como por exemplo uma perda de um ente querido, uma ruptura financeira, porque a gente, infelizmente, a gente tem essa questão do pertencimento, a gente acha que as coisas nos pertencem. Quem conhece a Deus entende que nada é nosso, nada nos pertence. O filho não é meu, a esposa não é minha, a empresa não é minha, a vida não é minha, a saúde não é minha. Quem conhece a Deus sabe que tudo pertence a Deus. Lá em Romanos diz assim, 11:36, por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Então a minha vida, a tua empresa, os teus bens, a tua saúde, tua família, é tudo dele. Se a gente entende, é por isso que eu falo, é conhecer. Se eu conheço Deus e eu sei que Ele é dono de tudo, na hora que Ele recolhe, Deus deu, vou falar igual Jó, Deus deu e Deus recolheu. Deus deu nesse momento e Deus tirou. Vou confiar em Deus que tudo vai acabar bem. Então a gente tem que parar com esse negócio de que é meu. Nenhum de nós foi educado para a perda de um ente querido. Quando alguém nosso morre, é uma dor muito grande, porque a gente tem aquela questão do pertencimento, do meu. Eu nunca mais vou ver. Poxa vida, Deus poderia ter feito isso. Eu nunca mais vou ver. Gente, o salmista diz, lá no Salmo 116, no 15 diz assim, preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Então quando Ele recolhe, cara, Deus sente prazer e consegue compreender isso. Quem conhece a Deus consegue compreender isso, que a morte de um ente querido na presença de Deus é prazerosa aos olhos do Senhor. E quem disse que a morte é o final de tudo? Por ao contrário, a morte é o início de uma eternidade, de uma vida eterna. A morte é o início, não o final. Mas só que a gente tem essa questão do pertencimento. Nós não fomos educados para perder coisas, fomos educados para ter. É meu. Nós somos possessivos. Então, quando alguém é retirado, né, eu quero usar até uma das falas do bispo, né, o bispo diz que Deus dá por amor, conserva por misericórdia e tira por soberania. E é isso. Deus tirou ele porque Ele é soberano e Ele quis. E não é meu, a vida não é minha. Eu tenho apenas que me submeter à vontade e ao desígnio de Deus. E agradecer a Deus porque aquela pessoa viveu comigo aqueles anos. Ser grato a Deus que tive o privilégio de desfrutar da companhia daquela pessoa. A pessoa que conhece a Deus, ela é grata pelo privilégio que Deus tem dado, pelas oportunidades que Deus tem dado. Então, em todo momento, vamos pensar aqui, né, a morte, né, de alguém é dolorosa, de um ente querido é dolorosa, mas Deus é o autor da vida. Ele deu, Ele pode tirar.
Então, se a gente tem essa percepção, esse conhecimento, né, a gente vai evitar, deixa de sofrer, deixa de ficar se martirizando, ou melhor, a gente deixa de ter algumas posições ou posturas que nos levam a ficarmos sensíveis à atuação de Satanás, porque Satanás aproveita a fragilidade de cada um de nós nesses momentos em que a gente não compreende a vontade, o projeto de Deus, para entrar e ficar soprando, sabe, pensamentos que são janelas de sofrimento nas nossas vidas. A gente vai continuar desenvolvendo essa vida. Amém. Graças a Deus. Está aí, irmãos, mais alguns passos importantes de entendimento para encararmos os dias da adversidade, os dias ruins. O pastor Marcos Weber, eu quero aqui ressaltar mais uma vez, que nós não fomos preparados, não está na nossa natureza humana perder. Quando a gente ouve um não, parece que bloqueia o nosso interior. E por vezes Deus, por ser Deus e soberano, se Ele diz não, é não, e ponto final. Só que essa natureza nossa humana, no dia da adversidade, parece que é um dia proposto para isso, para ter perdas, para tirar essa matéria nossa, a nossa matéria, a carne, é egoísta. Ninguém gosta de perder. E geralmente no dia da adversidade, vem que vai carregando. Eu, aqui como mediador, eu tento me controlar, mas a coisa vai fertilizando, mas eu quero assim, fazer uma boa para o nosso presbítero. O sábio Salomão escreve no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele vai falando sobre os ciclos da vida, os ciclos da existência, tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de ajudar, de abraçar, de espalhar, e vai embora. Nascer, morrer. Então ele vai dando os ciclos, e esses ciclos são um conjunto que vai fazendo a nossa história. E eu fecho aí, resumo aí dizendo o seguinte: precisamos nos alinhar ao tempo. O que falta é isso. Eu, você, nós nos alinharmos ao tempo de cada um de nós. Por exemplo, no dia bom. Dia bom, o pastor colocou, olha os pássaros, sente o vento, aproveita, ame, beije, passeie, curta, gaste. Mas tudo tem que ser regrado pelo Espírito Santo, conduzido para nós. Deus controla a nossa vida. Então, se um dia bom chegou na tua vida, você está vivendo um dia bom, seja generoso. Não se feche ao Senhor. Seja generoso, compartilhe isso que Deus está colocando na sua vida, aqueles que estão vivendo uma terra seca, que também é uma outra, de repente, no dia bom a gente se perde, nos dias da prosperidade, tem muitos se perdendo. Presbítero, é bem intimidado com os obreiros aqui, são diferentes, mas vamos lá. Uma coisa que eu queria pensar para os irmãos, que no mesmo texto, Eclesiastes 7, que vai falar que é melhor ir a uma casa onde há luto do que há festa. Acho que o ápice da dor, da maioria dos seres humanos, é a perda de um ente querido. Porque a gente filosofa muito, eu não vejo às vezes o mesmo clamor, a mesma tristeza, como, por exemplo, há uma catástrofe no mar Mediterrâneo, um navio afundou e vidas marinhas se perderam com vazamento do óleo. A gente fica muito filosofando sobre essas questões, que é uma perda, são seres vivos que o Senhor, o nosso Deus, criou. A gente não faz muito alarme, mas como acontece em outro continente, a gente tenta também justificar. Sempre quando há uma morte humana, a gente tenta achar uma justificativa, e quando é doente querido, a gente tenta achar um propósito. Tipo assim, por exemplo, eu sou órfão, meus pais faleceram de 5 anos de idade. O que eu mais ouvi das pessoas tentarem postular, Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu estou com 38 anos, algumas pessoas não encontram, eu conheço teus pais, Deus permitiu isso porque era para fazer de você o homem que você é hoje. Aí eu fico pensando, será que a morte de Cristo não seria o suficiente para cumprir os propósitos de Deus na minha vida? Precisava realmente meus pais morrer?
Então, eu digo assim, esse questionamento que eu estou fazendo com vocês aqui é que muitas pessoas se fazem. Só que as pessoas fazem e não resolvem no meio da sua dor. Porque a gente tenta dar justificativo. E muitas vezes Jesus sendo indagado, né? Por que isso? Ele fala, olha só. Havia muitos leprosos na época de Naamã, mas somente Naamã foi curado. Havia muitas viúvas famintas também naquela época, mas só a viúva que teve um encontro com o profeta, esse Serepta, que foi abençoado. A questão é, que eu concordo com ele, precisamente com o Marcos Weber dessa manhã. O quanto nós nos submetemos? Porque a gente questiona onde Deus está, né? Aí eu volto para Josué no capítulo 24, quando ele vai fazer a proposta para os amigos serem liderados. Ele fala o seguinte: a gente gosta muito de resumir o texto e enfatizar uma frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas a gente sempre fala assim, seus pais serviram outros deuses. Se vos parecer mal servir ao Senhor, continua a servir os outros deuses, mas se vos parecer bem, sirvai ao Senhor. Eu já tomei a minha decisão. A minha decisão é essa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você pega Jesus lá em Mateus 6, quando ele vai falar assim: você não pode servir a dois senhores. Ou vai aborrecer um e vai amar o outro. É uma coisa dependendo da outra. Agora, o que é submeter? Lá ele fala uma relação de Mamon, que representa o Deus do dinheiro, e o escritor de Hebreus vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pensa o seguinte: uma pessoa que realmente ama o dinheiro, amar o dinheiro a ponto de submeter, é olhar para o dinheiro e dizer assim: dinheiro, você me traz felicidade. Dinheiro, você me traz segurança. Dinheiro, você me traz conforto. Dinheiro, você me traz saúde. Ele deposita tudo aquilo que deveria confiar em Deus, ele está depositando dinheiro. Só que aí, quando chega um dia mal, ele percebe que nem todo dinheiro foi capaz de solucionar o seu problema. Aí que está o problema, que a gente se coloca realmente em submissão a Deus e dizer: Deus, tu és meu escudo, tu és realmente o meu refúgio, tu és a minha habitação. Não só de palavra de leitura, mas confiar realmente nele e dizer assim: olha só, não, eu posso estar um momento triste, mas eu reconheço que em ti eu encontro o refúgio necessário para a minha aflição nesse momento. Não estou dizendo que a dor vai ser resolvida, que vai a dor não vai, a dor, até porque vamos pegar umas coisas prudentes. Romanos vai dizer, outros textos vão dizer, Tiago vai dizer que a dor, que a adversidade produz paciência, ela produz, ela tem o seu dever, ela produz. E aí, um grande erro que eu vou tentar cuidar dos irmãos é a postura que a gente tem que ter antes da adversidade. Porque a gente foi lido hoje Jeremias 29 e a gente consegue racionalizar e entender que Deus, o intento de Deus é nos dar o bem. É o bem. Eu não tenho pensamento de mal para ele. Deus não quer nos causar mal, Ele quer nos causar bem. Bom, aí nós cantamos e declaramos um livro que eu acho muito lindo e eu creio que ele é muito bíblico. E cada vez que a minha fé é provada, eu me ensino muito. Peraí, eu estou com uma adversidade, a minha fé é provada, eu tenho a oportunidade de aprender. Bom, entendo. Mas qual é a minha postura antes disso? É isso que me intriga. Porque se você não tiver uma postura adequada, quando vem o dia da adversidade, você vai se perder. Você vai querer criar propósito onde não há propósito. Onde simplesmente chegar. Eu quero que você entenda o seguinte: na morte de Cristo, houve a plenitude. Só que a plenitude real da morte ser vencida, a morte que nos causa tanto pesar, é um lembrete da nossa fragilidade. Você precisa entender que, olha só, o homem sem Deus, ele vai entender como a gente vai em velório, e a gente acha que é o momento mais, que a pessoa está mais solícita, que a gente vai começar a falar até de evangelizar, em um luto, porque a pessoa está sensibilizada por causa da dor. A dor causa sensibilidade a outras pessoas se fecham. Mas a grande maioria, no luto, se abre. Só que aí você tem que entender o seguinte: olhar além, uma pessoa que não conhece a Deus, tem que olhar a morte como um fim. Mas nós cremos e entendemos que Jesus mesmo disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas pessoal, Jesus morreu, ressuscitou e a morte persiste. Ainda causa dor e tristeza ao ser humano. Mas você tem que olhar um outro lógico para a morte. Olhar que é um lembrete. O homem pecou. O homem sem Deus vai continuar num estado de morte ainda pior do que a morte física. Vai continuar em a morte espiritual. Mas nós que morremos, ainda que morremos a morte física, seja qual a razão que seja, um desastre
desastre natural, uma bala perdida, um acidente de carro, um câncer, seja qual for o tipo de morte, ela não é o fim. Porque nós que morremos em Cristo, ainda que estejamos mortos, seja a razão que for, viveremos com Ele. Mas agora eu quero entrar aqui rapidamente em 3, 5 minutos. Qual é a postura em meio à dor que causa um pesar? Semana a gente estava falando de uma visão fora da cruz de Cristo, e às vezes a gente tem uma visão de obras, né? Uma visão realmente legalista, que a gente acha que eu recebo bem porque eu faço bem, e a gente quer atribuir a lei da semeadura. Realmente, quem colhe tempestade, até nos Estados Unidos, né? Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Não está na Bíblia, mas a gente só enfatizando algumas coisas desse tipo. Mas a gente começa a pensar, aí eu quero trazer uma razão para vocês. Vamos algumas passagens sobre semeador. A parábola do semeador. O problema estava na semente? Não. O problema estava na terra. Aí que eu falo, o mundo que a gente vive é mau. O Senhor Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E no mundo tereis aflições. Peraí, mas não esteja convicto que eu venci o mundo. Você pode se refugiar em mim, que eu venci já o sistema. Porque o mundo vai continuar te afligindo. Mas se você se colocou depois da fé em mim que venceu o mundo, ainda há esperança para você subsistir. Mas a gente é muito apegado a isso, que é outra passagem que fala de semeadura, parábola do joio e do trigo. Eu sei que eu falo dos filhos dos tempos, mas eu quero que você entenda o seguinte: o semeador foi lá, semeou o trigo, mas veio no meio da calada da noite, o inimigo adversário semeou o mal. O joio, que representa o mal, os filhos da treva e os filhos da luz. Então, no meio da terra, nesse mesmo mundo, a gente não vive pessoas boas e pessoas más. Mas aqui dá um problema que a gente quer, eu conversava mais com os jovens e eu quero o seguinte, para eles, uma pergunta para os adolescentes. Você seria a favor que Deus exterminasse o mal do mundo da sua vez? Porque a gente olha para a parábola do joio, a nosso ímpeto é arrancar logo tudo de uma vez. Isso eu falo, não, não momento. Porque se a gente fizer uma coisa com o outro, vai desfalecer, e é a mesma coisa agora. Se Deus erradicasse o mal, bem todo o mal, mas não te conscientizasse realmente da consequência do pecado, todos nós seremos fadados ao inferno. Sabe por quê? Porque a gente não veria a consequência das nossas ações pecaminosas. Aí que está o grande nó na nossa cabeça, porque o mal persiste. A gente aceitar que uma coisa ruim acontece com uma pessoa má, mas quando a gente julga ser inocente, o ente querido, então, a gente dá nó na nossa cabeça, a gente pira, por que Deus permite o mal acontecer? Uma pessoa boa. É porque a gente ainda está ligado nas obras. A gente acha que a gente é merecedor de alguma coisa. Outro que a gente perde um pouco é do místico. A nossa fé fala do lado espiritual, de tudo mais. Mas se a gente se focar somente no místico, em experiências espirituais, sem voltar-se para Cristo, a gente se perde. E eu vou incluir para vocês aqui no discurso de Jó e dos seus amigos. Ele vai de um trânsito para o outro, e você vai perceber como isso faz a cabeça de Jó pirar, porque ele faz o seguinte, né? Eles chegam diante de Jó, e eu acho que é muito bonito você perceber que eles chegam diante de Jó, e como o Jó está lá quietinho na dele, eles ficam compadecidos durante 7 dias, olhando para Jó lá, no seu estado de miséria. Eu acho muito interessante que o meio de pregador é incrível, né? Que parece que Jó levanta uma espada, não um capo de telha. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu. Jó está, irmão, sem até condições físicas de pouco falar, porque ele está tomado de tumores malignos, ele não consegue alimento parar no seu estômago, ele está com feridas purulentas. Chega a narrativa bíblica dizer que saía bicho do seu corpo, ele está com várias ascadas, vários buracos no seu corpo. Tu acha que ele deu um brado da vitória com o cabo de telha? Ele estava convalescido quase de morto, tanto que seus amigos, segundo a tradição, ficaram 7 dias que eles achavam que Jó estava morto. Eles estavam se compadecendo, lutaram com Jó. Aí Maria começa a se defender. Aí quando Jó se defende, vem Eliafá e começa: Jó capítulo 4. Se tentarmos falar, vai te enfadar. Jó, é o seguinte: você que ensinou a muitas pessoas, ajudou tanto, hoje está desfalecido. Aí vai você e dizer: porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança? Você não confiava em Deus, Jó? Aí ele vai perguntar uma coisa que vai refletir exatamente essa visão de obras que nós temos, muitas vezes nós temos legalismo. E você, lembra-te agora de qual é o inocente que jamais perece, e onde fomos sinceros nos destruídos. Ele vai questionar o seguinte:
Ele vai dizer para ele, o mal só acontece com quem é mal. Se você realmente fosse bom, não aconteceria. Não é que muitas pessoas às vezes falam, olha só, você perdeu um filho, lembra quando você não tinha Jesus, que você fez um aborto? E as pessoas querem justificar uma fatalidade que acontece na vida de algumas pessoas com o seu passado. Quem gosta de fazer muito apontar no seu exemplo do passado é o diabo. Por isso que eu falo que o diabo não parou simplesmente quando ele tomou os filhos de Jó, não parou simplesmente quando destruiu, quando botou. Você vai perceber na narrativa que o diabo está influenciando até mesmo no discurso dos seus amigos. Porque vai no 13, e eu vou encerrar aqui no 13 em diante, no versículo 13, olha como é que a visão mística do seu amigo tenta justificar os seus argumentos e experiências espirituais. Ele fala assim: entre pensamentos e visões que eu tive à noite, ou seja, sonhos e revelações, só me veio espanto e temor. Todos os meus ossos estremeceram-se a ponto de eu sentir um arrepio na pele. Senti um arrepio, teve uma visão, um sonho. Então o Espírito passou diante de mim e me fez arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele e não conheci. Peraí, Deus me deu de confusão. Deus se mostra de maneira plena e correta. Quem foi que se revelou ao amigo de Jó? Vocês podem parar e tentar pensar um pouco? Aí o que a voz vai e fala para o amigo de Jó. Seria porventura o homem mais justo de Deus? Seria porventura o varão mais puro do Criador? Eu enfatizo 18. Eis que os servos não confiam. Ele está dizendo que Deus não confia no homem. Ele está dizendo que Deus não confiava nem nos anjos, porque nos anjos achou loucura. Olha só como é que o homem tenta justificar os seus argumentos e experiências espirituais. E aí que acontece muitas coisas nos dias de hoje. Não, irmão, esse teu problema que Deus me revelou é porque você não é dizimista. Esse teu problema aí agora, sabe por quê? É porque você cobiçava muito. E as pessoas tentam justificar a ponto de criar propósito e negaram até mesmo o efeito de uma adversidade na vida de alguém, tentando criar justificativa porque elas confiam no místico. E isso que Lutero condenou lá atrás. E eu falo que é uma condenação até hoje, porque olha só, se você for uma visão de obras, uma visão mística em excesso, sem olhar para Cristo, você perde a identificação. Porque Isaías vai dizer que lá ele não tinha parecer nem formosura. E a gente gosta do glamour, a gente gosta da fama. A gente olha para um Cristo na cruz, lá morto, um Cristo ensanguentado. Tu pega algumas pessoas que são muito espirituais, que gostam de falar, não, é isso mesmo que Deus acontece. Vai chamar ele com uma mensagem da cruz e fala, não, para com isso, é muito sangue. Não, que isso? Claro, que para. Mas foi exatamente nas suas pisaduras que nós fomos sarados. Foi exatamente quando trespassava o nosso Senhor e Salvador que nós encontramos a cura. O castigo, a punição que nos traz a paz estava sobre ele. Tanto é que luz do Calvário, lógico que o Calvário se representa alguns, íngreme e tudo mais, né? O sentido figurado de Calvário é dor e sofrimento, e a gente quer deixar de lado o Deus do Calvário. O Deus que sofreu, porque a gente não sabe lidar com as nossas dores e não quer admitir que Deus sofreu, ainda que seja por nosso bem. E por isso que a gente tem dificuldade de entender que muitas vezes o nosso sofrimento faz a gente crescer. Amém. Aí mais uma pontuação do nosso presbítero Andy. Eu queria lembrar aquele texto que o presbítero Andy colocou, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livro de todo, mas você usou porque no mundo tereis aflições. Isso, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus que disse isso, tem bom ânimo. Então, veja bem, ninguém está ignorante. A realidade que o Evangelho nos traz é que teremos sim Jesus, mesmo com Jesus teremos aflições, mas ele diz, tem bom ânimo. Ele venceu e com certeza aqueles que estão em Jesus vencerão também. Bem, irmãos, a química da vida tem como os elementos principais a adversidade e os dias bons, Isso é a combustão da vida. Nem todos os dias são flores, O sábio Salomão diz que o mesmo sol que abre para o justo, não é isso? Abre também para o injusto. Eu já ouvi gente dizer assim, o crente, o pastor também morreu. Ué, mas quem é crente não morre? Talvez esteja chocando alguns ouvindo isso. E ele também morreu de
Crente sofre adversidade, sim. Crente também passa por enfermidade, por doenças. Crente também toma prejuízo de perdas. Tem N exemplos na Bíblia. Então, vamos entrar dentro de uma teologia bíblica correta. Mesmo estando com Jesus, não estamos imunes a algumas dores e sofrimentos da vida. Tá? Repetimos aqui: alegra-te, goza, usufrua dos dias bons, mas no dia da adversidade, dos conflitos, dos embates, considera. Então, quando tiver um dia ruim, um dia difícil, um dia carregado, um mês, quando vier a notícia triste, né? Talvez Jó foi um dos personagens que mais notícia ruim chegou na porta da sua casa, toda hora batia uma. Considera: o que Deus quer fazer? O que Deus quer me ensinar? Né? Qual é o prisma que Deus quer me levar? Deus está dentro dessa situação. Espera aí, eu estou aqui porque eu que promovi essa situação? Foi eu que causei isso? Tem gente oprimida, deprimida, tem gente com dívidas enormes, tudo porque plantou. Foi isso que falou agora? Então vamos observar, vamos fazer uma leitura correta das circunstâncias. Não vamos colocar na conta de Deus o que não é de Deus. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Agora, se tem situações que não foi você que causou, chegou na tua porta, chegou na tua casa. Epa, Deus, o que tu quer? Como eu me comporto? Tenho que me posicionar como? São perguntas que você tem que fazer para você mesmo. Dentro dessas perguntas que você tem que se posicionar para sair bem no dia mal. Pastor Marcos. Amém. Inclusive, pastor Luiz, o texto até começa assim: ó, Deus ninguém engana. Tudo que o homem plantar, isso sim se fará. E ainda dentro da diversidade, eu lembrei aqui na fala do pastor Luiz, tantas coisas Deus fez falando no meu coração aqui. Eu lembrei de Mateus capítulo 7, versículo 24, onde Jesus, eu acho, Jesus é fantástico, a fala dele é poderosa. Jesus disse o seguinte, ele disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha, Jesus está falando exatamente sobre isso, os dias maus, que vai vir tanto para o cristão praticante, como para o cristão não praticante, ou para aquele que não conhece, aquele que escolheu não acreditar em Deus, para o ateu, para todo mundo. A adversidade vai vir para todo mundo. Mas o que Jesus está falando aqui, ele deu aqui uma dica que eu acho fantástica. Ouvir a sua palavra é praticar. Para praticar a palavra de Deus na sua íntegra, tem que haver o desapego. É uma das coisas do presbitério antigo. A gente está muito apegado, a gente é muito apegado a essas coisas terrenas, muito apegado às coisas da vida. Então precisa haver um desapego. E quando a gente abre mão do controle da nossa vida, a gente abre mão das coisas que é prioridade para a gente, que nos afasta do propósito de Deus, vou colocar dessa forma, a gente abre mão, a gente consegue entrar nessa dimensão de que Jesus está falando, de praticar a palavra de Deus. Então eu preciso abrir mão do controle da minha vida, e eu preciso deixar que Deus administre a minha vida. Preciso deixar que Deus me controle e administre a minha vida. E aí ele fala aqui, aquele que praticar a palavra.
Para eu praticar a palavra, eu preciso conhecer a sua palavra. Conhecendo a sua palavra, eu consigo botar ela em prática. E aí, para conhecer a palavra, eu preciso fazer a leitura dela, eu preciso ouvi-la, eu preciso me envolver com ela. E meus irmãos, a palavra de Deus nos dá subsídios para poder passar por qualquer tipo de situação. Pega lá os Salmos, Salmos 23. Senhor é o meu pastor. Opa, se ele é meu pastor, eu entreguei minha vida para que ele conduza. Aí Davi fala, e nada, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vem falando, me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, e vem dissertando. Aí lá no Salmo 139, olha que coisa linda, olha a visão de quem conhece a Deus. Por isso que é importante conhecer Deus. Olha a visão de quem conhece Deus. Salmo 139, deixa eu ler aqui para você, eu não vou me estender muito não. 139 diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe o que esse cara está falando? Que Deus está em tudo quanto é lugar, ao mesmo tempo. Em todos os ambientes, Deus está lá. Aí ele fala, Tu me sondas e me conheces. Ou seja, Deus entra dentro de você, entra no teu coração, esquadrinha teu coração todo, sabe o que está na tua mente. É isso que ele está falando. Tu me conheces, Tu me sondas. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha meu andar e meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, Tu, Senhor, já os conheces toda ela. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Aí ele já se rendeu. Não tem como esquadrar, não tem como pensar nele. Ele já se rendeu aqui, Tu está além da minha compreensão. Pelo fato de estar além da minha compreensão, eu vou me subjugar, eu vou me render a Ti. Tal conhecimento é maravilhoso para mim, é soberano, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá está também. Se tomo as asas da alva e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão ocultas. As trevas e a luz é a mesma coisa. Olha a visão que ele tem de Deus. Ele está dizendo que Deus está em tudo quanto é lugar. O que ele está dizendo? Que no momento legal ele está lá. No momento ruim ele também está lá. O que isso gera no coração de uma pessoa? Firmeza. Quando a gente consegue compreender que Deus está em todos os momentos e Ele é o pastor, aquele que guia, é aquele que responde, é aquele que livra, é aquele que guarda, é aquele que dá as respostas naquele momento, é aquele que organiza os sentimentos quando eles estão desorganizados, a gente consegue passar pelo dia mal. É o que o salmista está dizendo aqui, o que Davi está dizendo aqui. E a visão de Davi, as respostas de Davi para os dias maus, ou para qualquer ambiente, ou qualquer momento que ele vivenciou, foi de acordo com aquilo que ensinaram a ele. E aí, meus irmãos, não está, talvez não seria o propósito aqui do assunto, mas eu queria abrir um parênteses da importância de um discipulado, da importância de quem ensina. Com certeza Davi foi ensinado.
Vou aqui falar de outro, Daniel, capítulo 1. Nabucodonosor deu ordem para que Arioque levasse os jovens da nobreza, da realeza, né, e da nobreza, que tivesse habilidade. E aí levou um grupo de jovens, e no meio dele levou 4: Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Levou os 4 jovens. Quando chegaram na corte babilônica, aquele esplendor, aquela maravilha. Mas olha, o conhecimento que eles tinham de Deus fizeram com que eles não fossem seduzidos por todo aquele esplendor. E olha só, o rei deu ordem para que eles se alimentassem da mesma refeição, da mesma porção que a realeza do próprio rei teria ali disponível. E eles colocaram no coração dele, porque foram ensinados, foram discipulados. E aí colocaram no seu coração de não se contaminar. Ok, beleza, fez a vontade de Deus, estava tudo show. Olha, não se misturaram e fizeram a vontade de Deus. Anos depois, primeira adversidade. E eu entendo, meus irmãos, que é na adversidade que Deus nos ensina. Deus nos ensina. Ou Deus nos utiliza como instrumento para ensinar alguém. Primeira adversidade. Nabucodonosor teve um sonho e ninguém poderia interpretar, porque veio da parte de Deus. Interessante que eu assistia a reprise do Rico e o Lázaro, e aí um dos jovens chegou e falou assim: Daniel, esse é o momento que Deus separou para nós, é o momento que Deus vai nos usar aqui para que essa corte entenda quem é Deus. Deus vai te dar a resposta. E aí quando Arioque vai prender lá os jovens para matar todo mundo e vai atrás dos jovens para que eles também fossem mortos, Daniel tem ali uma palavra. Ele diz: olha, não cumpre agora não, me leva na presença do rei que eu vou conversar com ele. Olha, rei, olha só, meus irmãos, alguém que conhece a Deus tem certeza de quem Deus é. Ele vai com certeza, ele não, talvez, eu acho, será, não, ele foi com certeza. Ó rei, Deus lhe dará a resposta do teu sonho. Gente, isso é de quem conhece a Deus. Era uma adversidade, ia morrer todo mundo, mas ele, pelo fato de conhecer quem é Deus, de ter se embebedado, permita-me colocar dessa forma, na palavra de Deus, naquilo que foi registrado, naquilo que foi ensinado, ele se permitiu ser envolvido, ser embebedado por isso, ser alimentado por isso. Então ele, com certeza e com convicção, ele disse: Deus me dará a revelação do teu sonho. E Deus trouxe a revelação do sonho de Nabucodonosor, e ele pode dar ali o significado. E aí, olha só que interessante, na adversidade que Deus envolveu aqueles jovens, que foram um instrumento da vontade e do poder de Deus para aquela corte, Nabucodonosor reconheceu que em Daniel e nos jovens havia um espírito de excelência, que era o Todo-Poderoso. Lá no versículo 8, no capítulo 6, Daniel vai à cova dos leões, quando Dário chega para ele e fala: Daniel, servo do Deus vivo, vem para fora. Os 3 jovens na fornalha ardente, quando era uma adversidade, iam morrer, foram condenados à morte, e na fala deles eles diziam, né, que se Deus não resolver dar o livramento, maior é Deus. Que coisa linda, desprendido. Não estavam presos à matéria, estavam presos à vontade de Deus e conseguiram enxergar o propósito de Deus para a vida deles, que era uma eternidade. Então é isso, meu irmão. É entender qual é o propósito de Deus, mas a gente só consegue entender o propósito de Deus, o projeto de Deus, quando a gente conhece a Deus. E é importante esse conhecimento. E no meio da adversidade, Deus se fez conhecido. Na tua adversidade, querido, Deus vai se fazer conhecido, ou para você ou para alguém. Alguém vai conhecer Deus através da tua adversidade, da minha adversidade. O que nós temos que fazer é confiar em Deus. O que a gente tem que fazer é se desprender dos nossos desejos, dos nossos achismos, das
relacionamento. Eu perdi meu pai 5 anos depois, 6 anos depois, você foi com 5, né? Eu fui com 11 anos. Perdi meu pai com 11 anos. Quando meu pai morreu, as coisas lá em casa declinaram, né? Minha mãe ficou viúva. Década de 80, inflação exorbitante. 1 quilo de feijão era 5 cruzeiros hoje, amanhã já era 5,80. Depois da manhã era 6 reais. Depois da manhã era assim, né? Minha mãe viúva, salário reduzido, e a gente começou a passar por uma certa dificuldade. E eu questionei Deus. Que Deus é esse? É justo? Né? Enquanto eu não conheci Deus, eu fiquei de mal magoado com Deus. Mas quando eu conheci a Deus e entendi que Ele é soberano e de que em momento algum Ele foi ausente, que na realidade eu fui ausente, Ele foi presente, mas eu fui ausente. Porque tem coisas, meus irmãos, que a gente passa que está atrelada às escolhas que nós fazemos. Tiago, lá no capítulo 4, no versículo 1 ao 4, ele vem falando: de onde é que vem as contendas? De onde é que vem essas lutas, essas coisas que nós passamos? Se não é dos teus próprios desígnios, dos seus próprios desejos, das suas próprias decisões. Então há coisas que a gente vivencia, que a gente passa na vida, que está de acordo com as nossas decisões. Deus fala Y, você faz X. Você decidiu fazer X. Tá? Então vai passar por elas. Mas aí, lá no finalzinho, que é um outro ponto, eu acho que vai bater dentro do que a gente fala lá no 4, em Tiago, diz assim, Tiago fala: sujeitai, pois a Deus. Quando eu me sujeito a Deus, aí a venda dos meus olhos, elas são retiradas e eu passo a enxergar, né, a vontade do Eterno, o cuidado do Eterno, a presença do Eterno. Então, meu irmão, na calamidade, Deus está lá. O salmista, né, Davi, foi enfático no Salmo 130, escrevendo o Salmo 139. Ele disse que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, no momento mau, Ele está lá. No momento bom, Ele também está lá. Agora, eu preciso me decidir em confiar nele, em entregar toda a minha vida para Ele, para que Ele possa me levar para as rotas. Gente, Salmo 23 diz que Ele é o pastor, Ele conhece todas as rotas da provisão, então Ele sabe onde é que tem o pasto verdejante para você. É só confiar nele. Bem, irmãos, já estamos quase caminhando para o final. Vou estar lendo alguns comentários que os irmãos colocaram aqui, as suas participações, e daí eu retorno para o presbítero Andir. Com certeza continuaremos esse assunto semana que vem e trabalharemos mais de forma enfática o discernimento desses dias maus, como estamos ouvindo nessa manhã, saber lidar. O pastor Marcos Joel fez uma colocação aqui e vamos levar isso para a semana que vem, de estarmos colhendo aquilo que nós plantamos. Então vamos discernir o que é propósito, o que é desígnio de Deus, o que temos que atravessar dentro de um curso natural, um propósito de Deus, e daquilo que a gente busca como atalho, querendo dar um jeitinho, querendo, usar aquelas estratégias humanas, aqueles jeitinhos nossos, e depois cai na conta de Deus. Aí a gente se coloca como vítima e queremos ouvir uma palavra da parte de Deus aprovando aquilo que nós temos que atravessar. Não há vaso, não há profeta, não há pastor, não há corrente de 100.000 pessoas. Se você plantou, vai ter que colher. Nós precisamos ser coerentes com essas questões. Então, a gente vai trabalhar isso mais na semana que vem. Vamos então ouvir, vou ler aqui alguns comentários que os irmãos trouxeram para nós. A Isabela coloca aqui: o livro de Jó nos faz pensar na presença de Deus em todas as circunstâncias.
Jó sofreu grandes perdas e danos. E Deus estava em todos esses momentos. Jó fala uma frase para sua mulher que reproduzimos, mas nem sempre com uma aceitação e entendimento. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Jó 2:10. Naquela época, a concepção que eles tinham, até porque não era muito claro, como hoje nós temos essa clareza, de que da parte de Deus vinha o bem e vinha o mal. E a gente sabe que Deus é o Pai das luzes, dele não há sombra de variação. Então o mal nunca pode partir da pessoa de Deus. O que ali Jó, a mulher, a própria Isabela colocou aqui muito bem, não estou consertando nada, mas realmente, muitas vezes, muitos têm atribuído os males da vida como se Deus fosse uma pessoa masoquista, que gosta. Eu conheço pessoas que têm uma teologia, têm uma vertente religiosa, de que Deus traz doença, Deus faz essas coisas para colocar o homem no prumo. Embora eu não entendo que não aceito isso, mas também entendo que Deus permite sim essas coisas, como o nosso pastor colocou aqui, para a gente entrar no trilho e na vontade de Deus. Então, Deus permite, como eu falei, a química da vida está isso, a combustão está nisso. Porque se os dias sempre forem bom para nós, a gente vai entrar na zona de conforto, como muitos, quando recebe a casa, recebe o carro, recebe tudo, entra na zona de conforto, não ora, não jejua mais, deixa a sua vida espiritual totalmente relaxada. Então, a Isabela colocou aqui muito bem que Deus está em todas as situações. O Senhor levou, o Senhor deu, o Senhor levou. Mais uma vez ela repete aqui, a nossa missionária Solange também coloca: não devemos considerar nada comum ou sem importância, porque Deus está em todas as circunstâncias. Muito bem colocado. Às vezes nós não consideramos o dia da adversidade, ou consideramos o dia da adversidade e vai levando. Deus sabe todas as coisas, vai empurrando. Isso é um relaxamento espiritual que não podemos. Foi o texto inicial que nós lemos. Considere os dias ruins. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que participou. Tem de bom ânimo, Cristo venceu. Só mais um pouquinho aqui, irmãos. Sim, ela lembra de um salmo que eu já anotei aqui, foi bom para mim ter sido castigado ou afligido, para que aprendesse os seus decretos. Davi falando que foi bom para ele ter sido afligido, para então aprender. Tem a continuidade, acho que é no verso 73, o salmista também diz assim: a tua fidelidade me castigou. A fidelidade de Deus castiga. Como isso, Na semana que vem a gente conversa um pouco mais. O bispo coloca aqui também: os princípios de Deus revelam a sua pessoa e a sua natureza. Em obedecê-lo, conhecemos a Deus. Só dá Isabela aqui, viu, irmãos? Há coisas que só vão acontecer na nossa vida após algumas perdas, pois somos apegados ao que é palpável e ao que está ao nosso alcance. Deus tira para chamar nossa atenção. O mistério de Isaías só iniciou após a morte do seu tio, rei Uzias. Ali houve um despertamento na vida do profeta dentro daquela Bíblia, que na verdade o propósito não era a morte do rei Uzias. O propósito ali estava muito mais extenso, muito mais. Aí eu acho que o pastor Marcos já colocou isso. A gente coloca o nosso umbigo nas adversidades, na questão, esquecemos de ver dentro da ótica do Espírito toda uma panorâmica de mundo que Deus tem para nós. Gênesis 45, o próprio José confessa isso. José diz: fiquem tranquilos, falando para os seus irmãos, vocês fiquem tranquilos, Deus só me adiantou. Deus me adiantou para a preservação da vida. Então, o sofrimento, os embates que nós atravessamos, existe propósito de Deus. Existe um propósito nos dias da adversidade. Vamos então, aí mais uma vez a fala do nosso presbítero Grandi, depois o pastor Marcos Web, e assim a gente encerra a nossa escola.
escola bíblica dominical. Vamos lá, lembrando, né, que Jó mesmo declara, não sou eu corrigindo nada, Jó mesmo declara que ele conhecia Deus somente de ouvir falar. Então, naquele momento, o conhecimento dele era bastante limitado. Ver a diversidade. Só que a gente tem que tomar cuidado da gente não criar propósito e dizer que Deus permitiu o diabo só porque queria elucidar Jó. Né? E aí as pessoas tentam justificar todo o cenário de Jó como se Deus estivesse fazendo uma disputa. Deus não fica brincando de cão e gato com Satanás. Deus sabe que ele é vencedor, que Deus é absoluto. Só que tem coisas que ainda é bem limitada a nossa compreensão de saber o seguinte: por que Deus nos terminou mal alguma vez? Haveria justiça? Eu até questionei os adolescentes: haveria, você acharia Deus justo se Deus acabasse com o mal do mundo da sua vez? Ou se Deus simplesmente não fizesse a raça humana? Ou se Deus fizesse o homem e não lhe concedesse livre-arbítrio? Se Deus concedeu o homem para que o homem amasse, ele deixou a opção para o homem amar. Só que a gente tem que entender que tem homens que são maus. E o próprio Jesus diz o seguinte: vós, sendo maus, sabeis fazer boas coisas aos vossos filhos. Então, a capacidade de liberdade, de escolha, todos nós temos. Aí eu vou fazer antes de entrar nos principais questionamentos. Esse aqui que eu vou botar aqui são meus na minha adolescência, tá? Que quando eu questionava a Deus, eram as principais perguntas. Aí alguém me respondia e eu dava outra pergunta. Mas antes de ir na pergunta em cima de hoje, a gente fala muito da lei da semeadura. Mas a lei da semeadura impede a diversidade? Porque vemos que na vida de Daniel, na vida do próprio Jó, que era um homem bom, que cuidava, que se desviava-se do mal, é a declaração do próprio Deus. É um homem que vivia de uma vida correta, se desviava do mal, ajudava as pessoas necessitadas, e mesmo assim aconteceu o que aconteceu com ele. Vemos Daniel, vemos os meninos, né? Permite a expressão, Ananias, Misael e Azarias, ou se preferir Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não gosto de falar esse nome, mas porque eles que são considerados nomes amaldiçoados, mas eu vou chamar o Daniel como outro nome. Então, você vê que todos eles semearam algo bom, mesmo assim com a diversidade. A questão é, eles compreenderam. Uma pergunta que eu faço assim, é o seguinte: essa política de semeadura não impede a diversidade. A questão é, olha para Daniel na prova dos leões, olha os meninos indo com a folha de forma ardente, todos eles deram testemunho de fé. A pergunta é, aqueles homens cristãos no primeiro caminhada deles que foram jogados no Coliseu para serem mortos por bestas de fé, por leões, eles deram testemunho de fé? Aqueles homens que foram incendiados por Nero, não deram testemunho de fé? Sim. Agora a pergunta que eu faço para você, não precisa responder na live, não, para você pensar um pouquinho. Se você pudesse ver o cenário, você gostaria de ver quem? Como o rei, né, que ficou até com voz laboriosa: Daniel, acaso poderia Deus ter te livrado? E Daniel brada: Deus, o Senhor me livrou. Você gostaria de ver, ser testemunho ocular e ver esse cenário, ver os meninos saindo livres da fornalha de fogo ardente? Ou você gostaria de testemunhar no Coliseu? Todos eles deram testemunho de fé, mas você, hoje, se pudesse ver, qual você escolheria? Porque, na verdade, eu sei que é meio capiciosa a pergunta, eu sei que muita gente escreve Daniel e os meninos, porque a gente não consegue ver, ainda tem cuidado com a morte. A gente não consegue ver, mesmo que sabe que ele dá um testemunho de fé e não negar a Deus, e o final dele foi morte, a gente fica olhando para a morte e ainda acha que é uma história de derrota. É por isso que eu falo que muitos de nós têm dificuldade de ver um Cristo na cruz. Porque a gente prefere ver lá o Senhor abrindo o mar, o Senhor andando sobre as águas, levantando um morto, do que ele na cruz. Mesmo sabendo que é benefício nosso. Agora eu vou para os principais questionamentos. Na minha adolescência, por quê? Eu já falei aqui que eu fui órfão aos 5 anos, meu pai e minha mãe morreu dia 9, meu pai morreu dia 10 de março de 87. Aí eu vou dar para o Deus. Não, minha mãe era enfermeira, colheu o sangue de um paciente infectado, se infectou e infectou meu pai. Acontece. Mas depois eu sofri vários maus casos na minha infância. E aí alguns questionamentos que vinham na minha cabeça, eu achava que não era ateu, porque eu acreditava em Deus. Mas eu acabei sabendo que eu passei por meio que agnosticismo. Eu acreditava que Deus existia, mas eu tinha algumas relutâncias com Deus que eu conhecia da Bíblia. Porque eu já tinha lido a Bíblia, tinha lido várias histórias bíblicas na minha infância. E a primeira das perguntas é: onde está Deus? E a gente já falou um pouco sobre isso. E na verdade, uma das respostas que eu tive é:
não é onde está Deus, é onde está o homem. Porque eu não me questiono onde está o homem e que decisão e que Deus eu decido servir ou não. E a gente já falou de Josué, quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma opção sua. Porque, na verdade, a gente questiona por que coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Na verdade, o questionamento nosso não é que coisas ruins acontecem com pessoas boas, é porque nós nos achamos bons. Nós nos julgamos tão bons que não admitimos coisas ruins acontecerem conosco. E quando acontece conosco, a gente tem que achar justificativo. E nesses justificativos, nós questionamos. Outro questionamento que nós fazemos é: Deus sabe que eu estou sofrendo? Sim, Ele sabe que você sofre. Ele sabe que você sofre e se identifica com o seu sofrimento. Tem uma história, né, que fala de uma escritora que ela escreveu vários livros na fé cristã, que é Jonathan Edwin Tada, lá da década de 60. Ela, em 63, mais ou menos, ela sofreu um acidente quando ela tinha 17 anos de idade. Ela sofreu um acidente caindo numa cachoeira quando ela ficou tetraplégica. Aí você pensa assim: ela viu uma escritora como? Ela só ditava? Ela conseguiu escrever. Ela recuperou os movimentos. Ela fala: Deus não perguntou nada. Ela só recuperou os movimentos de um dos braços para poder escrever. E ela escreve que quando ela estava travada na cama, uma colega dela chegou, querendo consolar, e falando, ela estava com um ódio profundo, né? Pô, eu sou cristã, por que isso aconteceu comigo? E a jovem perguntou para ela: você já parou para pensar que assim como você está paralisada nessa cama, Deus esteve, Jesus esteve paralisado naquela cruz por você, por amar você, ficou totalmente paralisado naquela cruz. E ela volta que ela veio um raio de iluminação espiritual na vida dela, que ela desejou muito, e agora quer transmitir toda essa evolução da vida dela em mim. E ela é uma escritora renomada de vários livros cristãos. Outra aí, respondendo essa pergunta, Isaías 63 vai dizer o seguinte: em toda angústia deles foi angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão eles o remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias desde a antiguidade. Isaías 63, 9. Então Deus não sabe que você sofre, mas se identifica com o seu sofrimento. Peraí, Ele realmente se importa? Ele se importa e se compadece. João 11:35. O menor versículo bíblico. E diz lá a narrativa que Jesus chorou na morte do solo do Lázaro. Então Deus se identifica conosco. Ele sofre, ele se compadece. A pergunta é: se Deus realmente se importa, por que Ele não me socorre? Se Deus realmente se importa com o que eu sofro, Ele se compadece, por que Ele não me socorre? O socorro não evita a dor, mas ele gera paz. Tanto em Filipenses como Paulo vai dizer que dá paz que excede todo entendimento. Ele mostra Jesus, revela Jesus como guardião e sentinela das nossas emoções. Mas no Salmo 121, um salmo que todo mundo gosta de narrar e dizer muito, diz assim: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Peraí, o socorro não vem do monte. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E o salmista vai querendo dizer o seguinte: porque naquela narrativa, na história, diz que muitos do povo judeu, do povo hebreu, quando se revelava contra Deus, botavam postes lá nos montes de Sião. Então eles dizem assim: o meu socorro não vem do monte, não. O meu socorro não vem de poste, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez até os montes. O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. O meu socorro vem daquele que conhece tudo. Se você seguir a narrativa do Salmo 121, ele vai dizer que o Senhor é quem te guarda, o Senhor que guarda a tua sombra à tua direita. O Senhor guarda tudo e guardará também a tua alma. Ele está dizendo que Deus, e esse sentimento de guarda, é um Deus que não dorme. Então ele está falando de uma sentinela que está sempre presente na hora da tua angústia. É um Deus que vê o teu sofrimento em todo momento, como ele já foi narrado aqui. Ele é onipresente, todo o teu momento de dor, o teu momento que você está lá, muitas vezes sorrindo diante dos olhos, mas não vai dormir, e o teu travesseiro fica molhado, não de barro, não perdeu a brincadeira, mas das suas lágrimas lá, quente. Deus vê o teu sofrimento, e Ele se compadece, Ele quer guarnecer a tua alma. Uma das últimas perguntas, ele diz assim: então por que Deus não acabou com o sofrimento? Irmão, deixa eu dizer uma coisa: se Deus acabar com o sofrimento, sem acabar com o pecado, já falei isso aqui, como é que você se colocaria? Vamos ser honesto. Se não houvesse consequência
você não conseguisse perceber a consequência do seu pecado, você buscaria salvação em Cristo Jesus? Seja honesto com você mesmo. Se não houvesse consequência nessa vida, porque se eu não me engano, Tiago também vai relatar que há juízos de Deus que são para essa vida, que são em outros que vão ser no vindouro. Se não houvesse juízo de Deus nessa vida, se você não houvesse consequência do seu pecado, se não houvesse nenhuma consequência do seu pecado nessa vida, você realmente buscaria a salvação em Cristo Jesus? Seja honesto com você mesmo. E a outra é: falta poder a Deus para Deus acabar com o mal? Falta poder para Deus socorrer? Não, eu já falei isso. A questão maior não é o poder de Deus, a questão é se você se submete a Deus ou não. Se você realmente confia nele, que ele é o teu refúgio, que ele guarda você. E eu encerro aqui uma pergunta que, apesar de todo esse cenário que a gente está construindo aqui com você, eu tenho certeza, tenho convicção que tem gente que ainda se questiona. Porque tem muita gente que se depara com o seu pecado, por exemplo, e ela acha que o seu sofrimento todo ainda é em virtude do pecado. E faz muitas vezes ela não entender que Deus a salvou, que Deus procura remir. E é o seguinte: eu sofro por causa do meu pecado. E João vai falar o seguinte, 1 João 3, e eu encerro aqui 19, verso 20. Deixa eu ver aqui, achar com os irmãos. 1 João 3, e eu encerro aqui 1 João capítulo 3. Vamos lá, é a epístola de João lá no finalzinho da sua Bíblia. Me ajuda aí, irmão, tem paciência comigo. 1 João capítulo 3, verso 19 e 20 vai dizer o seguinte: e nisto conhecemos a quem? Conhecemos da verdade, que diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, se a minha mente ainda está me condenando por algum delito que eu tenha cometido no passado, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Então Deus é maior do que os meus achismos, Deus é maior do que a minha presunção, Deus é maior do que todas as coisas. Deus sabe muito bem, Ele tem cuidado de você e de mim, e Ele quer guarnecer você, Ele quer guardar você. Então não se prive do amor de Deus, não se prive da paz que Deus quer te dar, porque você já está achando que tem que sofrer. Porque tem gente que realmente, irmãos, eu quero falar com os irmãos do céu, tem gente que acha que tem que sofrer, que é merecedora do sofrimento porque ela cometeu algum pecado. Irmão, você precisa entender a graça de Deus, porque a graça de Deus não está no seu mérito, a graça de Deus está no mérito de Cristo, que morreu por mim e por você naquela cruz. Amém? Amém. Glórias a Deus. Pastor Marcos então, a última consideração, e a gente vai dar a conclusão. Glória a Deus, queridos. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou. Que Deus que abençoe sua casa poderosamente, que nos ouviu pacientemente. E aí eu quero fechar com algo que eu escrevi de manhã, quando eu estava meditando, né? Bom, Deus é bom ou Deus é mau? Deus existe ou não existe? Vai depender da maneira que você decidir acreditar ou não. Se você decidir acreditar que Deus é bom, Ele será bom. Se você decidir acreditar que Ele é mau, Ele vai ser mau. Depende da sua decisão. Tá? Então decida, né, acreditar que Deus é bom e Ele é bom. Tá? No Salmo 27 está escrito assim, no texto 27, versículo 5: pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão. Tá? Estaremos seguros no dia da adversidade. Se nós decidimos acreditar nele, que Ele existe, que Ele é bom, seremos ocultos no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, ou seja, estarei na firmeza do seu poder, na firmeza da sua palavra. Tá? E a sua palavra liberada a nós é o nosso socorro diário. Tem socorro de Deus? Tem, diário para você. Basta você olhar a palavra dele, que vai estar lá. Basta você perceber, né, Deus em todos os momentos. Conversando com um amigo, lendo algumas coisas, e eu li o seguinte, que ninguém será inocentado. Ninguém, meus irmãos, será inocentado. Sabe por quê? Deus dá prova da sua existência todos os dias. Durante o processo de rotação da Terra,
de translação, durante as mudanças das estações, quando uma flor floresce e ela murcha e cai, quando um pássaro cruza uma área ou outra no seu processo de migração, quando o mar vem e volta e não ultrapassa os limites, quando as estrelas cumprem seus propósitos, quando ela entra na nossa atmosfera e é consumida pelos gases que estão na nossa atmosfera. Então, em todo momento, Deus está dando prova da sua existência. Em todo momento, Deus está falando. Mas é necessário, se eu escolher acreditar em Deus, então eu vou ouvir a voz de Deus. Nós falamos aqui de tantos exemplos, né? E eu queria compartilhar com você um exemplo, algo que aconteceu comigo, em um momento de adversidade muito grande, e minha mente estava totalmente confusa, e aí eu resolvi, naquele momento ali, que eu fui entrar para tomar banho, estava muito mal mesmo, estava confuso, sabe, e assim, totalmente abalado. E aí eu ouvi a voz de Deus ministrando uma letra na minha mente assim: escutas quando eu clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo. E aí diz assim: creio que tu és a cura. E Deus falou ali comigo: eu escuto quando você clama e eu acalmo o teu pensar. E naquele momento, meu irmão, a minha mente se acalmou. Então ele está falando todo momento socorro, né? Todo mundo, só que às vezes Deus manda um barquinho com um reminho só, e a gente está esperando aquele transatlântico, não. Queen Elizabeth chegar enorme, pomposo. Deus mandou um barquinho, ali um barquinho com um reminho só para te socorrer. Mas você deixa passar porque às vezes está esperando algo. É desatenção, né? É apego, é merecimento. Não, eu sou bom demais para Deus mandar um barquinho para mim. Não, querido, nós não somos merecedores de nada, nós não somos bons. A palavra de Deus diz que Deus olhou lá de cima e não viu justo sequer. Então nós somos maus. Mas Deus, através da sua infinita misericórdia, do seu infinito amor, nos manda o socorro por meio da sua palavra. Deus utiliza pessoas. Manda alguém. Essa semana eu estava vendo testemunho de uma irmã falando, testemunho interessante, de uma irmã falando, só que não quer dizer que é a mesma coisa que aconteceu comigo. Deus vai usar seus mecanismos, porque Deus é multiforme, né? Ele tem uma sabedoria infinita. E aí a irmã dizendo que o filho chegou: mãe, está na hora de pastor, eu quero almoçar. Ela: tá bom, meu filho, o almoço antes de você ir para a escola vai estar pronto. A irmã disse que saiu do quarto, saiu do lugar, foi para o quarto, dobrou os joelhos e falou assim: Senhor, eu não tenho nada para fazer, para dar para o meu filho. Mas eu disse para ele que até o momento, até o horário dele sair, o almoço estava pronto, porque eu confio no Senhor. Minutos depois, minha irmã, fui no mercado ali, pensei em você, trouxe aqui para você fazer. O socorro vem, como diz aqui o salmista, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, ou seja, no seu coração, e dará o socorro necessário para você. Deus te abençoe para o coração. Amém. Graças a Deus, assim vamos concluir pelo menos esse bloco. Semana que vem continuaremos falando então que Deus é presente em todas as circunstâncias. No dia da prosperidade, no dia bom, a gente geralmente esquece Deus. A gente vai usufruindo desse dia ou desses dias e esquecemos Deus. Mas no dia da adversidade, ou no dia ruim, a gente então vai procurar e reclamamos: aonde está Deus? Eu concluo aqui deixando uma palavra de Moisés no Salmo 90, 12, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Vamos fazer releitura dos ciclos da nossa vida. Sejamos gratos na bonança, sejamos gratos também na adversidade, nos dias de dificuldade. No dia
dia de escassez, quando foi colocado na mesa. Paulo sabia se comportar em todo e qualquer ambiente. Eu deixo uma palavra de ânimo para você, que a última palavra é a de Deus em nossa vida. Mas a adversidade tem um propósito, assim como nós ensinamos os nossos filhos no estômago da vida, nas circunstâncias de dificuldade, da escassez, nós estamos ensinando eles a serem maduros. E Deus assim permite as situações, um dia bom, um dia mau, para ser um combustível para o amadurecimento espiritual. Maior é Deus na tua vida. Se a notícia ruim bateu na tua porta, se hoje você está preso a uma situação desesperadora, teve alguma perda, algum dano, nós aqui que estamos, queremos deixar essa palavra para você. Deus está presente em todas as situações da tua vida. Deus te abençoe. Assim a gente conclui. Lembro que hoje à noite, às 19 horas, radicalmente, estaremos iniciando a nossa segunda live do dia. Estaremos aqui adorando ao Senhor. Compartilhe, chame, será distribuído isso nos grupos. Manda aí para os seus amigos, quem é crente, quem não é crente. O nosso presbítero Luciano colocou aqui que Deus também se faz presente na vida de quem não é crente. Eu dou aqui 2 textos bíblicos quando diz que para todo aquele que me invocar o nome do Senhor, a todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salmo 34:5 diz: olhar para ele e serão iluminados, seus rostos não serão confundidos. Então, quem não é crente, Deus também está presente. Clama a Ele, busque a Ele, e Deus com certeza chegará ao socorro à sua vida. Vamos então concluir. Obrigado à equipe presente, aos irmãos que presente aqui estão, e à noite teremos mais informações a todo o nosso arraial. Oremos. Senhor, muito obrigado. Te glorificamos mais uma vez nessa manhã, te bendizemos pelo dom da vida, dá-nos a sabedoria, o discernimento para os embates, para as aflições, ó Deus, do dia a dia. Que tu conserve teu povo em paz, debaixo da tua bênção e da tua proteção. Senhor, leva a equipe dessa manhã de regresso aos seus lares, debaixo da tua bênção, da tua proteção. Cobre-nos com teu sangue, que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, reunidos aqui e na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E o segredo da nossa vitória está na força da nossa união. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Tudo posso naquele que me fortalece, e o sangue de Jesus nos garante a vitória. Deus abençoe a sua vida, um beijo no seu coração.